Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou a Carolina e hoje, junto com o Felipe, a gente vai explorar um tema que, olha, mexe com todo mundo que já se pegou culpando energias negativas pelos próprios desafios. Felipe, tudo certo por aí? Tudo ótimo, Carol. E esse episódio promete, viu? Porque a gente vai falar sobre como muitas vezes a gente mesmo constrói as próprias prisões mentais, né? E como a força do bem, que parece algo tão externo, na verdade nasce dentro da gente. Isso me lembra muito do que a gente discutiu no episódio passado, sobre disciplina dos desejos. Aqui a ideia é parecida. A luta espiritual é cheia de obstáculos, mas será que eles são sempre externos? Pois é, a gente tende a buscar explicações místicas para coisas que às vezes são só parte da vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como diferenciar o que é desafio real do que é criação da nossa mente. E tem uma máxima espírita que diz que toda ideia nova encontra resistência, né? Isso aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, Carol, acho importante a gente separar o que é resistência natural, tipo aquela insegurança diante do novo, do que seria uma perseguição espiritual de fato. Porque às vezes a gente confunde tudo. Sim, e é muito fácil cair nessa armadilha. Quando algo dá errado, a gente logo pensa: é porque estou tentando fazer o bem, então as trevas estão me atacando. Mas será que é sempre assim? Ou será que muitas vezes o obstáculo é interno, tipo medo, insegurança ou até falta de preparo? Exato. E como saber se o obstáculo é interno ou externo? Acho que a primeira pista é observar se a gente está buscando justificativas para não encarar a própria responsabilidade. Se a resposta é sempre "o problema está fora", talvez seja a hora de olhar para dentro, né? Isso me lembra o caso do Juarez, que aparece no capítulo 28 do livro da Hermance Dufour. Ele era um médium com gênio explosivo, e quando recebeu uma notificação fiscal, entrou em desespero. Em vez de pensar no que ele poderia ter feito para evitar aquilo, ele logo achou que era perseguição espiritual, que estavam tentando derrubar o trabalho dele no bem. É um exemplo clássico de como a gente busca justificativas externas. Filosoficamente, isso é fascinante, porque mostra como a autopercepção pode ser distorcida pelo medo de encarar as próprias falhas. Juarez não pensou em procurar ajuda jurídica, nem reconheceu a própria negligência. Ele preferiu acreditar numa trama espiritual contra ele. E no fundo isso é um mecanismo de defesa, né? Total. E é curioso como, depois que tudo se resolveu, ele ainda atribuiu o alívio à proteção dos amigos espirituais, sem perceber que o maior trabalho deveria ser dele mesmo, de manter o equilíbrio emocional. Acho que todo mundo já fez isso em algum momento, né? E aí entra o perigo do exagero. Tem gente que vê ataque espiritual em tudo. Dona Maria Modesto Cravo, que aparece no relato, fala uma coisa genial. Os homens costumam ver os espíritos onde eles não estão, e onde eles estão não costumam ser vistos pelos homens. Ou seja, a gente projeta demais. Sim, e isso pode virar uma fuga. Ao invés de encarar um problema real, como uma dívida, um conflito no trabalho, a pessoa se esconde atrás da ideia de que está sendo perseguida espiritualmente. Até que ponto a espiritualidade serve de fuga para problemas concretos? Acho que é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer de vez em quando. E não é só no espiritismo, né? Em várias tradições existe essa tendência de usar o místico para evitar o desconforto de olhar para si. Mas como a gente já falou em outros episódios, a verdadeira transformação exige esse olhar honesto para dentro. Mas veja bem, Hermance é bem clara quando diz que os ataques espirituais existem sim. A oposição ao bem é real. A gente não pode confundir as coisas. O que ela traz é que, antes de delegar a responsabilidade ao plano espiritual, aos obsessores, aos inimigos do bem, a gente precisa fazer uma autoanálise e verificar qual é a nossa parcela de responsabilidade no que está acontecendo. É muito cômodo colocar a responsabilidade no outro. É um dos tais mecanismos de defesa que Freud definiu tão bem. E aí entra o pensamento mágico e a vaidade espiritual. O livro traz o exemplo de um médium de cura, que nos sucessos agradecia aos benfeitores, mas no fundo se enchia de vaidade por ser o intermediário, e nos fracassos culpava as trevas. É um ciclo perigoso, porque a pessoa nunca se responsabiliza de verdade. E isso é muito sutil. O pensamento mágico não é só superstição, é um mecanismo de defesa sofisticado. Ele preserva a autoimagem, evita o trabalho doloroso do autoconhecimento e ainda coloca a pessoa numa posição de vítima especial. E como cultivar discernimento diante dessas experiências? Acho que o primeiro passo é reconhecer que a vaidade pode se disfarçar de humildade e que o verdadeiro crescimento vem do questionamento constante. E às vezes é preciso coragem para admitir que a gente se perde nesse caminho.
O autoconhecimento dói, mas é libertador. E como a gente já discutiu em episódios anteriores, a autonomia espiritual só vem quando a gente para de terceirizar a responsabilidade. Falando em mecanismos de defesa, como falamos antes, Freud já explicava muito bem a projeção, a racionalização e a negação. A projeção é quando a gente coloca no outro aquilo que não quer ver em si mesmo. A racionalização cria explicações lógicas para justificar falhas pessoais. E a negação, bom, é simplesmente recusar a enxergar a própria responsabilidade. E Jung vai além, né? Ele fala da sombra, que é tudo aquilo que a gente não quer admitir em nós mesmos. Quando a gente projeta essa sombra nas trevas, perde a chance de integrar e crescer. Isso me lembra uma história de sala de aula. Uma vez, um aluno sempre culpava o grupo pelos próprios erros nos trabalhos. Só quando ele percebeu que estava se sabotando é que conseguiu mudar de verdade. É isso. O autoconhecimento passa por reconhecer esses mecanismos e ter humildade para olhar para a própria sombra. Não é fácil, mas é o caminho para uma espiritualidade mais madura. E quando a gente perde o discernimento entre o que é natural e o que é espiritual, pode cair num estado de quase esquizofrenia, como o livro descreve. O médium que Hermance cita já não ouvia mais ninguém, só enxergava influência espiritual em tudo. Isso leva ao isolamento e até à paranoia mística. É um alerta importante. Quando tudo vira culpa das trevas, a pessoa se afasta do convívio, perde o contato com a realidade e com o próprio grupo. E como a gente viu no episódio sobre trabalho em grupo, o apoio mútuo é fundamental para manter o equilíbrio. O caso real do livro mostra como esse isolamento pode ser perigoso, tanto para a saúde mental quanto espiritual. E no fundo, é uma forma de fugir da responsabilidade. O desafio é resgatar o discernimento e buscar ajuda quando perceber que está entrando nesse ciclo. E aí entra a ideia da responsabilidade radical, que Viktor Frankl traz tão bem. Ele fala que, mesmo diante das maiores adversidades, a gente sempre tem liberdade para escolher a atitude diante do que acontece. A busca de sentido é o que transforma o sofrimento em crescimento. Ele dizia que o sofrimento real vem de fugir da responsabilidade, não de assumi-la. Então, como encontrar sentido nos próprios desafios espirituais? Acho que começa por perguntar: o que eu posso aprender com isso? E qual é a minha parte nessa história? E às vezes o sentido não aparece de imediato, mas só o fato de buscar já muda a postura. A gente sai do papel de vítima e assume o protagonismo da própria vida espiritual. Agora, por que a gente insiste tanto em se colocar como vítima das forças espirituais? Se você examinar bem, tem os chamados ganhos secundários: alívio psíquico, status social, evitar a culpa. Em alguns grupos, ser perseguido pelas trevas até confere uma certa importância, né? Sim, e isso reforça o pensamento mágico e a ilusão de controle. Eu vejo muito isso em grupos de estudo. Quando alguém compartilha uma dificuldade, logo aparece quem diz: isso é ataque espiritual. Mas muitas vezes é só um desafio comum da vida, que precisa ser enfrentado com maturidade. O problema é que se a gente sempre terceiriza, nunca muda de verdade. E aí a pessoa fica presa num ciclo de estagnação sem aprender com os próprios erros. O autoconhecimento exige coragem para abrir mão desses ganhos e encarar a realidade. Para fechar, acho que a grande mensagem do capítulo é que a verdadeira proteção vem do autoconhecimento e da responsabilidade. Não adianta buscar rituais externos ou culpar as trevas. O que fortalece a nossa luz interior é a prática diária de suspender julgamentos automáticos e agir concretamente para resolver os desafios. E para quem quer uma dica prática, a meditação pode ajudar muito nesse processo. Uma prática simples é, ao final do dia, fazer uma breve revisão mental. Onde eu reagi no automático? Onde eu projetei no outro o que era meu? Só esse exercício já traz mais equilíbrio e lucidez. E claro, buscar sempre integrar espiritualidade e ação concreta, como a gente vem conversando desde o primeiro episódio. No fundo, a melhor dica é seguir os ensinamentos de Jesus. Está escrito de forma bem simples e direta no Evangelho segundo o Espiritismo. Praticar a caridade verdadeira sempre, em todas as ocasiões. É isso, gente. A chave da libertação sempre esteve nas nossas mãos. Que a gente tenha coragem de usá-la. Felipe, obrigada pela parceria de sempre. Eu que agradeço, Carol, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. No próximo episódio, a gente continua mergulhando fundo nessa jornada de autotransformação. Até lá! Um abraço, pessoal. Até a próxima.